são criadas e extintas por lei. Gente, se eu obrigatoriamente crio por lei, que você já viu que está lá no artigo 37, inciso 19, e eu tenho que extingui-la por lei, ou seja, ó, vou botar aqui, ó, princípio da simetria das formas. Ou seja, se eu crio por lei, obrigatoriamente, eu vou extingui-la por lei, entendeu? São dotadas de autonomia gerencial, administrativa e financeira, ou seja, ela vai ter essa autonomia gerencial, administrativa e financeira. É só tu lembrar assim, ó, não pode cometer uma gafe, ok? Autonomia gerencial, administrativa e financeira, tá bom? Como assim, Geraldo? A partir do momento que ela vai estar lá com o seu pessoal, com a sua administração, não há de se falar do executivo ficar se metendo nas atribuições daquela autarquia. Por quê? Porque não existe hierarquia com relação à administração direta. Existe tão somente uma vinculação, a título de controle, tá? O pessoal é estatutário, regime jurídico único. Assim, a gente sabe que com a emenda constitucional 19 de 98, teve uma reviravolta lá no artigo 39, e que assim, a gente não vai se aprofundar dentro disso, porque eles não vão ficar especulando isso, que já passou o tempo dessa especulação, tá bom? Mas assim, de uma maneira bem direta, em 1998 teve uma emenda constitucional que alterou o artigo 39, que deixou de exigir o regime jurídico único. E aí passou a poder contratar do jeito que gostaria de contratar, seja no regime estatutário, no regime seletista. Depois, em 2007, teve uma suspensão dessa modificação, justamente porque, enfim, por violar uma série de institutos, inclusive a própria Constituição Federal. Entende? Então, voltou à redação anterior. Isso é só para você entender, porque se você pegar uma doutrina ou ver alguém comentando algo do tipo, numa prova de ABCDE, numa prova de múltipla escolha, certo ou errado, eles não vão perguntar esse tipo de coisa para você, entendeu? A não ser que seja uma questão discursiva, e aí ele pode trazer à tona esse tipo de debate, mas, em princípio, você fica atento só que pessoal estatutário, regime jurídico único, ou seja, regido por um estatuto. Em âmbito federal, a gente sabe que é a Lei 8.112, tá? Em âmbito federal. Tá? Mas a gente pode ter no âmbito dos estados outros decretos? Pode, cada estado, outras legislações? Sim. Cada estado vai ter a sua legislação que vai reger os seus servidores públicos, tá bom? Vamos embora. Exerce atividade típica de Estado, já coloquei lá em cima para você, ou seja, é a atividade que a gente enxerga de fato, quem vem a exercer ela é a própria administração pública. É por isso que, por exercer atividade típica de Estado, que os próprios doutrinadores dizem que ela é uma extensão do braço estatal, entendeu? Que ela é o chamado longa manus do Estado, entendeu? Longa manus do Estado. É uma extensão do braço estatal. É o longa manus, ok? Imunidade tributária. O nome desse instituto é o tal da imunidade tributária recíproca, tá bom? Que não há de se falar em tributação das autarquias. Eu aprofundo isso mais à frente em alguns slides com vocês, tá bom? Mas isso é só para você entender que ela vai gozar desse benefício, tá? Os seus bens, eles são tidos como bens públicos, ou seja, eles não podem ser alienados, eles não podem ser penhorados, não podem ser usucapidos, porque todas as prerrogativas que diz respeito aos bens da administração pública, eu coloco nos bens das autarquias, tá? Se você quiser aprofundar, artigo 98 do Código Civil. 2002. Lembrando que a gente trabalha em tópico específico, o tópico bens públicos, tá? Possuem prerrogativas especiais da Fazenda Pública, ou seja, todas as prerrogativas que a Fazenda Pública possui, ela vai ter, por exemplo, os prazos processuais dilatados, os seus débitos estarem sujeitos ao regime de precatório, perfeito? E também aqui, ó, a responsabilidade civil objetiva, que está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
tá? Que é a responsabilidade civil objetiva. Fiquem tranquilos que eu vou falar para você da teoria, da evolução da responsabilidade civil até a gente chegar nisso daqui, tá bom? Porque geralmente quando cobrem concurso, eles pedem lá responsabilidade civil, teorias. Embora algumas teorias não sejam aplicadas, elas são cobradas a título de prova e a gente não pode dar mole com relação a isso daí, tá? Foi? Anotou aí as suas observações juntos? Vamos lá. Eu torno a falar isso daqui mais à frente, por quê? Porque é o que cai, gente, de autarquia. A gente sabe que tem uma gama imensa de informações. Eu poderia passar aqui 10 horas só falando de autarquia e o assunto não seria esgotado. Mas a gente vai simplesmente naquilo que é cobrado em concurso público, tá bom? Inclusive, trago até uns julgados aí para você ficar atento. No artigo 173... que eu já mencionei lá atrás, quando eu falei da atividade econômica por parte da administração pública, preste atenção. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Então, quando a gente tem aquela criação lá na frente de empresa pública, sociedade de economia mista, é só quando se tratar do quê? Imperativos da segurança nacional ou relativos ao interesse coletivo ou conforme definido em lei. Até aí tudo bem. Isso aí tá show de bola para você. Parágrafo 1º. As empresas públicas, sociedade de economia mistas e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas ou tributárias. O que eu quero falar isso para você? É porque teve indagação por parte de algumas questões de prova justamente desse fragmento, tá? E eu trago um entendimento do STF sobre isso. Por quê? A questão é, a autarquia ela pode desenvolver atividade econômica? Essa é a regra? Não. A regra é que ela preste atividade típica de Estado. Ela é o longa-manos do Estado. Só que quando o parágrafo 1º do artigo 173 diz e entidades que explorem atividade econômica, quando ele menciona esse entidades... entendeu? Parte da doutrina, parte dos aplicadores do direito, entendeu? Dos administradores públicos, entende que aqui dentro se enquadra a autarquia. E aí a gente já sabe, né? Pô, peraí, se presta atividade típica de Estado, como é que vai prestar atividade econômica? E aí começa aquela especulação, aquele burburinho, e o STF se posicionou a respeito. Tá? E ele diz aqui, ó, autarquia que exerce atividade econômica, tá bom? Lá do artigo 173, parágrafo 1º, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz aqui, ó, autarquia que exerce ampla atividade econômica, inclusive em área que não se identifica com o serviço, e muito menos é de interesse público, como acontece atualmente com a administração dos portos de Paranaguá, ainda deu o exemplo concreto aqui, sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, não havendo razão alguma para gozar de privilégio da execução através do precatório. Entendimento que se mantém, mesmo após a promulgação da emenda constitucional 19 de 98. Recurso não conhecido. Beleza? Então, o que eu quero que você preste atenção? Você já percebeu que ela pode vir até desenvolver uma atividade econômica? Pode, no que diz respeito ao artigo 171, parágrafo 1º. Mas se ela exercer atividade econômica, vamos voltar lá atrás. Ela vai gozar das prerrogativas da Fazenda Pública que você aprendeu aqui comigo? Não, não há de se falar, porque senão eu vou colocar o quê? Elas não vão ficar de forma igual na balança. Eu vou colocar em posição o quê? Desproporcional, entendeu? E eu não posso fazer isso. Elas devem ficar de maneira igual. Até porque, quando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, desenvolve uma determinada atividade econômica, ela não se enquadra em posição de destaque ao particular que com ela compete. Elas são tratadas da mesma forma. Ela pode até gozar de, por exemplo, de benefícios fiscais, desde que seja extensível aos particulares. Porque senão eu vou causar um desequilíbrio muito grande naquela relação. E aí, a ideia da administração, por ser um imperativo de segurança nacional, ou de ter um interesse público relevante, cai por terra. Porque, por exemplo, se eu dou imunidade tributária a todas as atuações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, eu vou quebrar o Bradesco, o Santander, eu vou quebrar todo o Itaú, eu vou quebrar todos os outros bancos privados, porque eles não vão conseguir competir com a administração pública. Entende isso? Perfeito? Foi? Então, o voto, ele diz aqui, ó, o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial
número 87 do SDI, entendeu que a recorrente, apesar de ser autarquia, exerce atividade econômica e sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, de acordo com o que dispõe o artigo 173, parágrafo 1º. Então, existe a possibilidade de uma autarquia exercer atividade econômica, desde que se enquadre no artigo 173, parágrafo 1º. Olha que loucura, né? Mas aqui a gente está trabalhando com o que de fato pode vir a cair no seu concurso, entendeu? A gente sabe, a gente pode falar o dia inteiro de autarquia que não vai esgotar o assunto, tá bom? Mas a gente vai pautado em cima do que as bancas gostam de cobrar, em cima do que eles colocam em concurso público, tá? Vamos lá. Sobre as autarquias é incorreto dizer. Então, uma dica que eu te dou, toda vez que fizer a questão de concurso público e vir a expressão incorreto, o que você tem que fazer? Você tem que sublinhar, tem que ticar, porque você vai no automático, correto, aí vem uma questão pedindo para marcar o incorreto. Não pode dar mole, tá bom? Vamos lá. Mesmo sendo integrante da administração pública indireta, tem personalidade jurídica de direito público e sua criação depende de lei específica. Certo ou errado? Certo. A criação do IBAMA, a autarquia que a União transferiu por lei a competência de atuar na proteção do meio ambiente, é exemplo de descentralização por outorga. Ou seja, se ele está afirmando que o IBAMA é uma autarquia e que ele vai atuar na proteção do meio ambiente, peraí, e ela é de direito público, é descentralização por outorga ou por delegação? Outorga. C. São entidades integrantes da administração pública indireta, cujas relações de trabalho não são regidas pela CLT. E aí? Certo ou errado? Certo, porque elas não têm o regime seletista, o famoso regime contratual, ela tem o regime legal, só para você entender, tá bom? Ó, quando a gente fala em autarquia e as empresas estatais, que eu tenho sociedade de economia mista e empresa pública, a autarquia, ela tem o regime legal, tá? Aqui é o contratual, é o que está no contrato. Aqui, ó, qual é a legislação? Estatuto. E aqui? Fala para mim. CLT. Aqui, esse cara é o quê? Servidor público, em sentido estrito. E aqui? É empregado público. Perfeito? Empregado público. Tá? Esse cara aqui, em regra, vai obedecer teto remuneratório, ele tem uma série de diferenças, tá bom? Mas vamos lá, sem aprofundar. A autarquia, o regime é legal, estatutário e servidor público. Aqui o regime é contratual, seletista e empregado público. Entendeu? Não pode confundir, tá? É regido pela CLT, é a Sociedade de Economia Mista, empresas públicas. A autarquia não é seletista, tá bom? Então, ali, ó, não são regidas pela CLT, certo? E a letra D, não é permitido às autarquias desempenhar atividade econômica. Errado. Por quê? Aí tu bota aqui, ó, marca essa, porque ele quer a incorreta, por causa do não. Artigo 173, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá? Esse é o gabarito, com o respectivo fundamento aí. Tá bom? Deixa o titio apagar aqui agora para vocês, para a gente continuar o nosso estudo, tá? Vamos lá. Olha só. Agora a gente vai falar da imunidade tributária recíproca, tá? O artigo 150 ele diz aí, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vamos lá. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, tá? Então, eu não posso, é vedado, imposto. Isso daí é o tal da imunidade tributária recíproca. É vedado. Como a autarquia, ela tem personalidade jurídica de direito público, é o longa-manos do Estado, essa vedação, ela se estende às autarquias. Olha o que o parágrafo 2º diz. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, se for a finalidade essencial ou dela decorrente, não há de se falar o quê? Na instituição de imposto. Não há de se falar. Agora,
Preste atenção. Tem que estar o quê, gente? Aqui, ó. Ele deixa claro aqui, ó, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Tá bom? Aqui, ó. É importante destacar que essa regra veda somente a instituição de imposto, tá bom? Aí agora a gente vai ter que devagar lá dentro do mundo do direito tributário. Se você nunca estudou, presta atenção. Se você já estudou, você vai ter uma noção do que eu estou falando para você. Olha só. Assim, ele fala a respeito do imposto. Assim, o Estado de Goiás, por exemplo, cobrar contribuição de melhoria, correto? Que não é imposto, de Goiânia, referente a um imóvel de propriedade do município ao qual tenha se valorizado devido a uma obra realizada pelo Estado. Entendeu? Perfeito, galera? Vamos embora. Olha o entendimento do STF a respeito. Olha a ementa. Constitucional tributário e empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Cara, toda vez que você fala de imunidade tributária, a gente tem que falar do Correios, tá bom? Ele diz aqui, ó, a empresa pública que exerce atividade econômica e empresa pública prestadora de serviço público. Vamos lá. 1. As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo porque está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Ou seja, aquela imunidade que a gente viu que é concedida às autarquias, ela é direcionada às empresas públicas, né? A empresa de Correios e Telégrafos, que é a empresa de Correios e Telégrafos, que é a ECT, que são os nossos Correios, embora ele seja uma empresa pública, é extensível a eles. Por quê? Porque ele diz que aqui, ó, a brasileira de Correios é exclusiva de Estado, tá bom? Motivo porque está abrangida por essa imunidade, tá bom? Vamos embora, vamos adiante aqui, ó. Mais entendimento da imunidade tributária recíproca. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, tá? Artigo 6º e 196 da Constituição Federal. Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado, mesmo se definem como de natureza pública. A prestação de ações e serviços de Estado, serviços de saúde, por sociedade de economia mista, corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. As sociedades de economia mista prestadora de ações de serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na linha A do inciso 6º do artigo 150. O que ele quer dizer com isso aqui? Se é um serviço público, beleza? Se eu tenho uma sociedade de economia mista que presta um determinado tipo de serviço de saúde, ela vai gozar da mesma imunidade que a Fazenda tem. Ela vai lá do artigo 150, inciso 6º, linha A. A mesma coisa que eu direciono para os Correios, entendeu? Então, toda vez você está estudando, você percebe alguém falando isso para você, ou alguma apostila, algum livro, algum resumo, sinopse, enfim, você vê, mas aqui eu estou te dando a fundamentação jurídica de tudo isso. Entendeu, meus amores? Tá? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aí. Olha só. A imunidade tributária recíproca refere-se aos impostos, taxas e às contribuições de melhoria. Certo ou errado? Errado, porque o artigo 150, inciso 6º, tá? A linha A, ele versa a respeito dos impostos, tá bom? As contribuições de melhoria não são abrangidas, foi aquilo que a gente já aprendeu aqui. A vedação prevista no inciso artigo 150, inciso 6º, da linha A, aplica-se totalmente ao patrimônio, à renda e aos serviços dos entes da administração indireta, independentemente da natureza das atividades a eles desenvolvidas. Também está o quê? Errado, tá bom? Errado e errada. Porque quando ele menciona todo mundo da administração indireta, cadê o indireto aqui que ele só? Patrimônio... Caraca, sumiu a palavra. Aos serviços dos entes da administração indireta, perdão, está aqui. A administração indireta, ele não está fazendo distinção entre autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. E a gente sabe que a regra é que a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela só vai ter direito a isso daqui quando também puder ser extensível a particulares. Se não é extensível a particulares, a regra é que ela não tem essa imunidade do artigo 150. Entendeu? Foi? Então vamos embora, tá? Copiou aí a bagunça? Vou apagar então.
Entendeu, gente? Tá? Deixa eu só resumir aqui para vocês. Regra, a autarquia goza lá do artigo 150, inciso 6º. Regra, exceções, empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Exemplo, foi o correio que eu dei para vocês. Mas desde que prestem serviço público e seja ligado à sua atividade. Tá bom? Foi? Vamos lá. Essa aí é a exceção. A regra é que não venha ter nenhum tipo de imunidade. Entendeu? Foi? Vamos embora. Aqui, ó, ainda dentro de prerrogativas, você já sabe que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, tá bom? Essa presunção aqui, ó, ela é tida como um atributo do ato administrativo. Tá bom? Isso é um atributo do ato administrativo, ou seja, ela não tem que provar que ela está correta. Caso alguém discorde, entendeu? É que comprove que ela está errado, tá? Lembrando que o nome já diz aqui, ó, é presunção. A presunção, cara, eu quero que você bote no teu material aí, bota assim, ó, não é absoluta. Ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é a famosa presunção iuris tantum, tá? Presunção juris tantum. Os seus bens são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, tá? São inalienáveis. Isso é a princípio, tá bom? Porque se eu tiver lei, isso daí acontece, mas aí segue o mesmo trâmite de um bem público. Imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser perdidos pelo decurso do tempo, tá bom? Não admitem ação de uso capião. Aqui, ó, e impenhoráveis, eles não podem ser penhorados, tá? Quando uma autarquia perde, por exemplo, uma ação na justiça, e ela vai fazer o pagamento devido por precatório, ela também se sujeita ao regime de precatório, tá? Elas gozam de imunidades de impostos, lá do artigo 150, que a gente já falou, tá bom? Inciso 6º, tá? Do artigo 150. Prazos processuais inerentes à fazenda pública, tá bom? Eu quero que você fique atento a isso daqui, porque teve alteração no Código de Processo Civil, recentemente, e que alterou isso daqui, tá bom? Então, o que você tem que colocar na prova? Que ela possui prazos inerentes à fazenda pública, ponto. Você vai estar acertando, vai estar tirando 10, tá? Possibilidade de alteração unilateral dos contratos celebrados, tá bom? Essa alteração unilateral é a chamada cláusula exorbitante. Que isso daqui você vai ver lá na lei 8666, quando a gente tratar de licitações, tá bom? São as famosas cláusulas exorbitantes, tá? Pode requisitar bens de particulares, ou seja, é a famosa requisição administrativa. Geraldo, me dá um exemplo? Sim. Suponhamos que o INSS, que é uma autarquia, precise utilizar um determinado espaço por um determinado tempo. E esse espaço é de um particular. Ela vai lá e faz a requisição administrativa. Entendeu? Foi? Na aula de intervenção do Estado na propriedade, a gente trabalha melhor isso daqui, tá? É só para você saber que ela possui isso e não ficar divagando aí. Poder de promover desapropriações, que é a mesma coisa com intervenção do Estado na propriedade, tá bom? Lembrando que na desapropriação a indenização é justa, prévia e em dinheiro. E na requisição é o quê? Ela é ulterior e se houver dano. Tá? E os seus bens não podem ser penhorados, tá? Porque ela goza desses privilégios relacionados aos seus bens. Lembrando que são os mesmos, é o mesmo tratamento dado aos bens da administração pública, tá bom? Vamos embora. Aqui, ó, prerrogativas. Em contrapartida, como a administração pública se submete ao controle e aos princípios, lembrando que quando a gente falar das aulas sobre princípios da administração pública e falar a respeito de controle da administração pública, elas vão se submeter exatamente como a administração pública, tá? As autarquias sofrem as mesmas restrições típicas daquele que cuida da coisa pública, beleza? Aí tu fala assim, tá, Geraldo, e quais seriam essas restrições? Aprofunda para mim, vem comigo. Aqui, ó, devem realizar concurso público para contratar servidores para cargos efetivos, ou seja, tanto o servidor, assim, todos os servidores que trabalham lá de forma efetiva, ela tem que realizar um concurso público, que são os chamados servidores estatutários, que vão ser regidos por um estatuto. Não estou falando do cargo em comissão, tá? Estou falando do servidor público que foi aprovado no concurso público.
só podem adquirir bens ou serviços se realizarem licitações, ou seja, elas estão submetidas ao regime da Lei 8.666. Quer alienar um bem, beleza, preencheu todos os pressupostos em lei, tem que fazer através de licitação. Quero adquirir um bem, um serviço, um produto, um insumo, tem que se submeter à lei de licitações. Entendeu? Submetem-se ao controle dos tribunais de conta. Quando a gente fala, né, que falei lá atrás, quando eu falei de funções típicas e atípicas, que eu falei que dentro da função do Poder Legislativo, uma função típica era a de legislar e a de fiscalizar, os tribunais de contas, eles vão auxiliar o Poder Legislativo nessa fiscalização. Beleza? E a autarquia, por ser de direito público, por ter todas essas prerrogativas da administração pública, se submete à fiscalização do Tribunal de Contas. A prescrição das dívidas que uma autarquia, porventura, tenha perante outrem ocorre em 5 anos. Isso daí está no artigo 1º do decreto 20.910 de 52, que é o tal da prescrição quinquenal, tá bom? Ficou tranquilo de todas essas prerrogativas, de todas essas restrições que ela possui? Tem que ficar atento a isso daí. Gente, você percebeu que eu não falei nenhum bicho de 7 cabeças, não falei nada difícil, mas você tem que perceber que é muito detalhe. E para lembrar esses detalhes, você tem que ficar atento, senão não vai conseguir acertar a questão de prova, beleza? Eu vou fazer o seguinte com você, a gente vai dar um time agora, porque a gente estourou o nosso tempo, e eu volto na próxima aula, ainda falando o finalzinho de autarquias, que é quando eu vou fazer a diferença entre agências reguladoras e agências executivas com vocês, tá bom? E aí a gente dá continuidade na matéria, fala de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundações e responsabilidade civil do Estado, que aí a gente encerra essa parte aí de organização da administração pública, tá bom? Eu te agradeço a presença até o final e acredite, a sua vitória está chegando e eu acredito que ela está batendo na sua porta, tá bom? Fique com Deus e juntos até a posse, eu tenho certeza que você vai passar. Beijo, tchau, tchau. Clique lá.